Boa noite, a graça e a paz, amém? Aleluia! Quantos sabem que você não está no cemitério? Quantos sabem que você não está velando um corpo? Amém. Se você não sabe, Jesus ressuscitou. Aleluia. Você não está vendo cruz nenhuma aqui com Jesus pregado. Ele ressuscitou. Aleluia. Nós estamos aqui celebrando um Deus vivo, que age, que vê, que fala. Amém? E que está aqui nessa noite. Eu quero começar fazendo uma ilustração. Por favor, meu pastor. Como é seu nome? Bondade. Misericórdia. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. A Bíblia diz, te seguirão. Aonde você estiver, a bondade e a misericórdia do Senhor vai estar lá. E por que muitas vezes nós andamos como se estivéssemos só? Sem a bondade e sem a misericórdia de Deus. É dessa forma aqui, ó. Bondade e misericórdia. Você olha para um lado e vê a bondade de Deus. Você olha para o outro e vê a sua misericórdia. Por isso que cai 1000 de um lado. Cai 10.000 do outro. Ei, mas tem 2 muros de proteção aqui, ó. Por isso que você não é atingido. Obrigado, bondade. Mas não me abandone não, viu? Você também, viu, misericórdia. Parece tão simples. Mas nós muitas vezes subestimamos ou tornamos comum o que não é comum. A palavra de Deus, muitas vezes, ela é simples. E algo que é simples, não quer dizer que não é poderoso. Eita, Jesus Cristo. Como estão entendendo? Não é porque é simples que não é poderoso. Jesus disse que venham as crianças. Ou seja, algo tão simples na sociedade, que não vota, não dirige, não tem capacidade civil de tomar suas próprias decisões, porque é uma criança. Mas Jesus comparou o reino de Deus à simplicidade de uma criança. Então, não é porque é simples que não tem poder. E por que a gente julga o irmão pela simplicidade dele? Pode vir coisa boa daí? Aí é justamente ali que Deus derrama o poder. Muitas vezes não sabe falar, não estudou, mas é assim com o homem. Para confundir. Você não sabe quem está do seu lado. Amém, meus amados. Então nós temos que ter, essa ilustração aqui foi algo simples, foi.
Mas é uma palavra muito poderosa que nós temos no Salmo 23. Bondade e misericórdia. O que é que eu preciso mais? Me diga, o que é que eu preciso mais da parte de Deus? Bondade e misericórdia. Eu preciso mais de quê? O que é que você precisa mais do que bondade e misericórdia? A bondade de Deus traz tudo que você precisa. E a misericórdia de Deus, ela te levanta quando você mais precisa. O problema é que andamos muitas vezes penso. Sabe o que é penso? Só de um lado. Não, eu só acredito na bondade. Eu não acredito na misericórdia. Então o muro de cá fica livre para os ataques. Ou eu acredito só na misericórdia, mas não acredito na bondade. Deus não é bom comigo. Eu deixei esse muro aqui aberto. Que tal fechar os dois muros hoje? O Salmo 91 diz que eu fico aonde? No esconderijo. Ó, muro aqui, muro aqui. Bondade, misericórdia. Bondade, misericórdia. E eu no meio. Não serei atingido. O problema é que muitas vezes a gente dá uma saidinha, ó. Para ver lá fora como é. Saiu da bondade e da misericórdia, saiu do refúgio. Aquele que habita. A Bíblia não diz o que visita. A Bíblia diz o que habita no esconderijo do Altíssimo e faz dele a sua o quê? Morada. O problema é que tem gente visitando a habitação do Altíssimo. Está só de passagem. Passa um tempinho e sai. Mas que tal ficar? Uma das coisas que tira o crente da habitação do Altíssimo chama-se ansiedade. Não estou vendo nada, vou fazer do meu jeito. Sabe o que é isso? Ó? Sair da proteção. E aí? E agora eu estou sujeito a qualquer coisa. E aí a ansiedade puxa outra ansiedade, que puxa outra, começa a dar errado, outra coisa vai dando, e vira uma bola de neve. E quanto mais você se afasta daquele lugar de proteção, mais coisas vêm contra a sua vida para lhe afastar cada vez mais. Porque vai ficar mais difícil você voltar. Mas Deus está dizendo assim para você hoje, ó. Se você está fora, hoje é a noite de voltar. E você sabia que às vezes voltar aparentemente é um retrocesso? Mas eu já fui até aqui, eu vou ter que voltar de novo. Se for para voltar para o caminho certo, volte. O que adianta dar 10 passos sem Deus? É melhor dar um com Deus. Qual é melhor, um dia na presença dele ou 1000 fora? E quantos dias nós ficamos fora? Ah, não, meu irmão, você está dizendo que eu não sou crente? Não estou dizendo isso não, meus amados. Eu estou dizendo de estar no centro da sua vontade. Quantos dias nós estivemos fora da vontade de Deus? E nesses dias nós estamos o quê? Suscetíveis. Nós estamos desprotegidos. Ah, meu irmão, então você está querendo dizer que quem está ali na plena vontade de Deus não sofre nenhum ataque? Não é isso. Muito pelo contrário. Quem está na vontade de Deus, o ataque vem de todo lado. Mas você tem escudo. Fora da vontade, o ataque também vem, mas você está desprotegido. Lembra dos dados inflamados do maligno? Se for dado, o dado ele já faz um dano. Imagine inflamado. Ou seja, veneno. É para bater. Quando ele fala dado inflamado, essa palavra no grego, ela dá uma ideia de quê? Bateu, inflamou e espalhou o veneno. E o escudo, ele protege desses dados baterem em mim. Não quer dizer que o dado não venha. Quantos estão entendendo? Tem gente jogando dado todo dia em você, ó. Situações jogando todo dia. Mas quando você está nesse muro aqui, ó. Oh, aleluia.
Ele bate e cai. Ele bate e cai. Ele bate e cai. Ele bate e cai. Mas vai chegando. Jesus diz: tereis o quê? Aflição, ou seja, vai chegar dado. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci os dados. Se você quiser essa versão. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse, por favor, para eu dar uma base bíblica aqui. Glória a Deus. Abre, por favor, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. De todo o coração. Quantos creem aqui que Deus ainda fala hoje? Quantos creem que Deus fala conosco? Primeiro, pela sua palavra, obviamente, a forma principal que Deus fala. Mas quantos sabem que Deus usa pessoas, vasos? Amém? Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas... Eita, Jesus Cristo. Tem crente que pensa que Deus só fala de uma forma. Ou pior, só fala uma vez. Deus está falando de novo contigo e comigo. Quantas vezes Deus já falou disso? De propósito, de estar no lugar certo, de voltar ao início, de estar no lugar de proteção. Está falando de novo. Será que se Deus está falando de novo, não é porque a gente precisa, não? Então Ele fala de várias formas e muitas vezes. Então não é porque Deus falou contigo hoje que Ele não vai falar contigo amanhã. Mas vamos dar uma forcinha, né? Vamos obedecer logo hoje. Para evitar o dano. É melhor a vacina do que o remédio. Quantos estão entendendo? Versículo 2. Sim, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Entenda, tudo Deus está sustentando. Quantos sabem disso? E o interessante, o pastor Tarcísio esteve quinta-feira aqui, eu achei maravilhoso quando ele disse, o jovem diz: eu estou crendo. Quantas vezes a gente diz isso? Eu estou crendo, eu estou crendo. Aí ele diz: mas crendo em quê? Você tem alguma palavra para crer sobre ela? Não. Então você está crendo em quê? Está crendo em vão. Porque você só pode crer se tiver uma substância. Porque fé é substância. Tem que ter, alicerce para você crer sobre. Por isso que Pedro disse: sob, vou em cima, sobre a tua palavra eu vou lançar minha rede. Não, eu estou crendo. Sim, mas você recebeu alguma palavra de Deus nessa direção? Não. Então está crendo baseado em quê? Eu estou crendo baseado na palavra de Deus. Aí, certo. Em quê? Não sei. Tem que conhecer. Se eu não conheço as promessas, eu não tenho base para crer. Quantos estão entendendo? Por isso tem pessoas que passam uma vida dizendo: estou crendo, e não chega. Porque você só vai chegar se você estiver crendo em cima de uma substância. Tem que ter um alicerce para você andar sobre ele. Qual foi o alicerce de Pedro quando andou sobre as águas? Não foi a água. Porque sobre água não se anda. O alicerce dele não foi a água. O alicerce foi Jesus dizer: venha. Muitas vezes nós estamos olhando para o alicerce material. Porque se eu olhar para a água, eu sei que tem uma lei que diz que eu vou afundar. Não é verdade? Eu vou afundar. Mas Jesus fala, dizendo: venha, aí já mudou, meu querido. O alicerce natural vai dizer: você não vai conseguir. Mas Jesus dizendo: venha, Ele te deu um alicerce. Então quem tem uma palavra tem tudo.
Por isso que o centurião disse, Paulinho, basta uma palavra. Ele disse, eu só quero um tijolinho para pisar. É em cima desse tijolo que eu vou crer. Esse negócio aqui vai... Já estou vendo para onde vai isso aqui hoje. Você só precisa de um tijolo. Você está querendo a casa toda, mas você precisa só de um tijolo para pisar sobre ele. E Jesus dizia, ó, venha que eu vou botando os outros tijolos. Já viu aquela frase que diz, bote o pé que Jesus bota o piso? Só vai acontecer se você botar o pé no primeiro tijolo. E tem muita gente hoje aqui que Deus vai dar o primeiro tijolo para você pisar. Eita. 2 Pedro, por gentileza, capítulo 1. Falar em base, vamos dar um pouco de uma base bíblica aqui para a gente pisar sobre ela, amém? Por isso que Jesus disse, olha, quem tem a casa alicerçada na rocha, vão vir os ventos, não nega que vem situações, vão vir as tempestades, mas aquela casa não vai o quê? Ruir. Por quê? Porque ela tem o quê? Alicerce. Tem promessa. Tem base. Mas tem casa que também tem um alicerce. Mas o alicerce, ele é mal feito. Ou seja, não foi Deus que disse. Ou até Deus pode ter dito, mas não para aquela hora. Você sabia que você pode pegar um alicerce certo e tornar ele errado? Se você fizer na hora errada ou da forma errada. Recebi uma palavra do Senhor, já tem um alicerce, certo? Mas para quando? Como? Você tem que saber o modo e o tempo. Posso ouvir um amém? Modo e tempo. Porque se eu pego a palavra, que é um alicerce, concorda que é um alicerce? A promessa é um alicerce. Jesus disse o que a Pedro? Vá. Agora. Foi o que Pedro disse? Não, eu vou amanhã. Disse, não. Pesquei a noite toda. Não peguei nada. Mas como a ordem é ir agora, eu vou. Mesmo cansado, eu vou. Muitas vezes nós estamos recebendo um alicerce para fazer hoje e estamos deixando para amanhã. Aí quando você deixa para amanhã, o alicerce já não é mais firme, porque passou o tempo. E o contrário também é verdade. Muitas vezes Deus diz, amanhã você quer fazer hoje. Tempo e modo. Se a mídia quiser botar um tema, tempo e modo. Amém? Pode estar ligando mais tarde, né? Tempo e modo. 2 Pedro 1,19. Você está lá? Diz assim, tendo assim tanto mais confirmada. O que é uma coisa confirmada? Que é apresentada e vai ser o quê? Provada. Você vem, venho. Está confirmado? Tá. Fechou. Então, o que é que ele diz aqui? Tendo assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la, como candeia, como luz, que brilha no lugar escuro ou tenebroso. Sabe por que é que Deus te dá uma profecia? Para clarear. A profecia é para clarear o teu caminho. É você estar no escuro, sem saber que para onde vai, e a luz vem, ó, pum, aqui, ó. Vocês estão entendendo? E ela é confirmada. Deus diz, eu libero e provo. Faça a prova de mim, se não é assim. E ele diz, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia... Ei, até que o dia clareie. Deus não vai te mostrar tudo no mesmo dia, não. É uma lâmpada hoje, aí você vem para cá. Ó.
Aí outra lâmpada amanhã. Aí você, é aqui, ó. E agora? Calma, filho. Calma que no tempo certo eu vou acender a próxima. Enquanto isso, fica ali. Não fica, onde eu vou procurar a luz? Não, fica ali. Fica ali. Até a próxima luz ser acesa. Vai brilhando. Vai brilhando. Vai brilhando. Até ser dia. Luz para os nossos pés. Luz. Luz. A palavra é luz. Lâmpada. Amém? Luz e lâmpada, instrução aqui. Muitas vezes você não vai entender a lâmpada que Deus vai acender. Por aqui, eu pensei que era aqui. E Deus, não é aqui. Aí você diz, não, mas eu acho que é melhor aqui. Quantas vezes nós não fazemos isso? Eu estou indo para cá, aí acender uma, acender outra, o caminho é esse. Aí de repente Deus bota uma para cá. Vocês não estão entendendo. Deus está, não estou entendendo isso aqui. Não, acho que Deus errou, eu acho que é por aqui. Aí, ó, dano. Por quê? Porque Deus disse era para lá. Não queira entender. Tem coisa que você não vai entender. Porque Deus quer ver aonde está teu coração. Aonde está a tua dependência dEle. Eu é que sei. Oh, aleluia. Quando Deus diz, Paulinho, eu é que sei. Ele está dizendo, eu é que sei a próxima lâmpada. Porque no Salmo 139 diz que todos os dias da tua vida já estão escritos num livro. Ou seja, vamos parafrasear aqui, todos os bocais com a lâmpada já estão trilhados. Os bocais já estão lá, ele vai só colocando as lâmpadas. Não queira seguir outro caminho que não tem bocal. Aleluia. Que brilhe em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, o quê? Que nenhuma profecia, ele não está falando aqui de profetada não, viu? Ele está falando de profecia, ou seja, inspiração divina. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação. Porém, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Se for vontade humana, não é profecia. Por isso você só deve entregar até onde Deus disse. O que passar daquilo está fora, é da sua vontade. Porque ele diz, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Quem é que não quer chegar e dar uma palavra boa para alguém? Às vezes eu fico, como eu queria dar uma profecia, mas não é assim. Quem sabe é o dono. Às vezes a profecia ela vem mais dura. Ela vem como um remédio amargo, mas para que sare uma ferida. E profecia não expõe. Vou repetir, profecia não expõe. Consola, edifica, ajusta, mas sem exposição. Por isso que eu repito, o modo e o tempo. O modo e o tempo. Amém? Pois, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso, meus amados, que o Espírito nunca vai andar contra a palavra. Toda profecia que você receber vai ter que ter um alicerce. Qual é o alicerce? A palavra. Se o alicerce não for a palavra, esqueça, não veio de Deus. Vou repetir, se o alicerce da profecia não é a palavra, não é de Deus.
Amém? Porque ele diz aqui que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens, quando ele fala homens aqui, claro que não é o gênero masculino e feminino, é o ser humano, santos, no caso, ou santas, falaram da parte de quem? De Deus. Movidos por quem? Pelo Espírito. Então você está ali na sua, aí o Espírito te move, vá. Ei, deixa eu te dar uma dica. O Espírito Santo sempre vai te mover. Aí você está quietinho assim, ele vá, faça. Fale, abrace, diga, vá. Não é fique, é vá. Fale, vá, abrace, fale agora. Movidos pelo Espírito. Deus é um Deus de movimento. Mas para isso, repito, Ele vai te dar o tempo e o modo. Amém, igreja? Vamos começar aqui e ir para a parte prática. 1 Reis 18. Primeira Reis 18. Quem tem uma palavra aqui? Quem está crendo em algo, mas tem alicerce? Você recebeu algo e está sobre esse algo. A pergunta é, você está se movendo sobre esse algo? Conforme o que foi dito? A fé, ela não se explica. Quanto sabe disso? Nós temos até uma matéria no Rema, né, que nós tivemos aula demonstrativa quinta-feira, muito boa por sinal, fundamentos da fé. O que é fundamento? Olha, alicerce da fé. Então até a gente tem uns conceitos que podem ser dados, mas a fé, ela não se explica. Existem os conceitos, mas a fé se vive. Amém? Deus vai ter experiência comigo que não vai ter com você. Vai ter com você que não vai ter comigo. É uma coisa muito particular. Mas todas elas, sem exceção, tem que ter um alicerce. Fé, pistes, grego, pistes, fé, pistes, substância. Algo concreto. Sabe para quê? Para pisar. Repito, Pedro não andou sobre a água. O alicerce não era a água. O alicerce foi Jesus dizer, venha. Tem muita gente querendo andar na água, mas sem Jesus dizer, venha. Aí morrer afogado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? O que o Espírito Santo está falando. Se você pula na água, bota o pé sem Jesus ter dito venha, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre esse passo que você deu. Você está dizendo, eu estou crendo. Está crendo em quê? Em quê? Que alicerce? Recebeu palavra para isso? Por isso que é tão importante, meus amados, avaliar o que se escuta. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas Jesus, por várias vezes na Bíblia, diz, vede como ouvis. Porque nem tudo que ouvimos vem de Deus. E Deus é tão sábio que diz, Espírito Santo vai te ajudar nisso. Para dizer quando é e quando não é. Não tem aquela frase que a gente diz muito, né? Arranhou aqui dentro, né? A pessoa falou ali, arranhou. Não é arranhou. É o antivírus do Espírito Santo dizendo, está corrompido o arquivo, viu? Tem nada a ver com o que foi dito aí, não testifica. Agora o problema é que tem gente que está com o antivírus desligado. Se não tem comunhão com o Espírito Santo, o que vier, ele instala como arquivo. Ah, foi Deus, foi, me dê. Foi Deus, foi. Aí Deus diz, faça, que dia? Deus não faça. Aí você fica, num dia faz, no outro dia não faz. Não, alguém diz, faça, não faça, compre, não compre. E fica igual uma barata tonta para lá e para cá. Por quê? Desativado. Comunhão. O antivírus chama-se comunhão. Porque o Espírito Santo, ele sabe o que Deus quer para você. E quantos sabem aqui que os planos de Deus são melhores que os seus? Ponto final. Se você crê assim,
você vai deixar o antivírus funcionar. Porque parece muitas vezes que a gente está perdendo. Tem decisões, tem escolhas que parece que a gente está perdendo. Que pessoas olham e dizem, deixa ser besta. Tu não vai aproveitar uma chance dessa não? E às vezes essa chance é o abismo. Às vezes essa chance é a portinha larga. Que a Bíblia diz, não vá pela larga, vá pela estreita. Jesus parecia que estava perdendo, não foi? Existiu mais humilhação do que ele passou? Não existiu na face da terra. Parece que estava perdendo. Mas foi a maior vitória que o mundo já viu. Nem sempre o que parece vantajoso é o que Deus quer para você. Nem sempre o que parece vantajoso realmente é vantajoso. Pode ser por alguns dias. Pode ser naquele momento. Mas Deus está vendo lá na frente. Vai ter dano. Vai ter prejuízo. Então, se Deus não botou uma lâmpadazinha naquele bocal, não avance. Meu Deus, Deus está salvando nossas vidas aqui hoje, viu? Se a gente tivesse numa missa, né? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, né? Mas é palavra da salvação mesmo, meus amados. Graças a Deus, né? Mas meus amados. Se não botou o bocal, por que eu vou botar o pé lá? Porque, presta atenção, pega por revelação. Como está escuro ali, eu não sei nem se tem bocal lá. E se não tiver? Se o caminho não for aquele. Você sabia que às vezes Deus faz assim, ó. Você está aqui e Deus faz assim, ó. Vou fazer aqui que é melhor. Estou aqui, aí Deus faz assim, ó. Volta. Você diz, estou retrocedendo para pegar a carreira. Ó. Já viu na Olimpíada o salto triplo? Ou o salto lá na areia lá? Ele faz isso e vai. Então, às vezes, o recuo não é perda. É impulso. 1 Reis 18, você está lá? Diz assim, grupo louvor, por favor. Vamos lá que a gente vai trabalhar. 1 Reis 18. Versículo 41. Todo mundo conhece aqui o que estava acontecendo, mas deixa eu dar uma contextualizada no texto aqui. A seca violenta, nós sabemos que aqui havia uma seca em Israel, 3 anos e meio de seca, que inclusive Deus tinha dito a Elias, só vai chover quando você disser que vai chover. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Eu ainda queria ter esse papo com ele um dia, com Elias. Creio que vou ter na glória. Disse, meu irmão, como é isso, hein? Só chove quando tu disser para chover. Pense numa chave poderosa, viu? Só vai chover quando você disser que vai chover. Enquanto não for liberada a palavra, não chove. E foi para um canto, foi para o outro, o rio secou, vinham os corvos, trazia alimento. Foi para a viúva, alimento, alimento, alimento. Não quer dizer, porque é crise, ou porque é seca, que Deus não vai suprir, meus amados. Quem foi que disse que não ia chover? Quem foi? Foi Deus. Não vai chover. Será que Deus às vezes não permite, presta atenção, não permite algumas situações para que o nome dele seja glorificado nessa situação? Não é, entenda, não é glorificar o nome pela situação, é na situação. Quantos creem que a pandemia não glorificou o nome de Deus?
Mas pessoas na pandemia glorificaram o nome de Deus. Ele supriu. Quantos estão entendendo, meus amados? Não é a situação, é na. Jesus foi levado ao deserto, sim ou não? Pelo Espírito Santo. O deserto glorifica a Deus? Não. Mas o que Jesus passou ali, glorificou a Deus. Então não é o que você está passando. Oh, meu Deus. Doença não glorifica a Deus. Falta não glorifica a Deus. Mas o que você faz nessa situação, confiando nele, glorifica ele. Senhor, essa cegueira desse menino é para quê? Quem foi que errou? Quem foi que pecou? Foram os pais? Foi ele? É para que a glória de Deus. Não é a cegueira, é a cura da cegueira. Você vai sair disso que você está vivendo. Mas você vai sair glorificando. O que você está passando, você não vai glorificar quando sair, não. Vai ser no problema mesmo. Já vai começar a glorificar. Porque o livramento vai ser muito. Você não está nem vendo, mas Deus está livrando. Não é é no. Não é o problema que glorifica a Deus, é o que você faz no problema. Nem só de pão viverá o homem, Jesus disse. Te joga daqui? Não. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Começa a falar hoje o que é que está escrito. O que é que está escrito sobre o que você está passando hoje. Se está doente, o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ah, está com falta. Jesus se fez pobre para que eu fosse rico. O que é que está escrito? Ossos secos, ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. Jesus diz: profetiza, homem de Deus, profetiza, profetiza, profetiza. Fala aos ossos. Deus está querendo ouvir tua voz. Deus às vezes se cansa, meus amados, de ouvir nossa voz murmurando. Ele quer ouvir agora, sabe o que? Agradecendo, louvando, adorando, profetizando na nossa própria vida, declarando. 1 Reis 18:41. E aqui a seca estava séria. E aí o profeta Elias se encontra com o rei Acabe. E no versículo 41 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Como assim? Não tinha nenhuma nuvem, ele estava ouvindo o quê? A fé tem um ouvido. Às vezes vão chamar você de louco, porque tu vai ouvir chuva onde não tem nem nuvem. Ele chegou para o rei, ele chegou para qualquer pessoa, ele chegou para um rei e disse: vá, coma, aparelhe os carros, porque já se ouve. E eu acho que o rei ficou olhando para cima assim, disse: meu Deus do céu, são loucos mesmo. Vão te chamar de louco. Mas quando Deus botar a lâmpada naquele bocal que era improvável, tu vai dizer: está aqui, ó. O louco acertou. Noé foi chamado de louco, porque construiu uma arca quando nunca tinha chovido na terra. Mas ele foi para o bocal certo. Sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. E o rei foi, subiu Acabe, comeu, bebeu. E o profeta disse: agora, Senhor, me ajuda. Eu mandei o homem para lá, e agora?
Agora somos nós dois. Preste atenção, vai ter momento que Deus vai mandar, vai pedir coisas para você, que nem você vai entender. E quando começar a fazer, vai parecer que está dando tudo errado. E pessoas vão olhar para você e vai dizer: tem certeza? Tem certeza que é isso mesmo? Porque eu não estou vendo nada. Como é que a pessoa diz que está ouvindo ruído e chuva se não tinha nenhuma nuvem? E ele disse: vai, e o rei foi. Você já imaginou a situação desse profeta se não chovesse? O rei esperando. Não tenha medo da sua reputação quando Deus te mandar fazer alguma coisa. Porque se Deus pediu, Ele se responsabiliza. Vou repetir, Ele se responsabiliza. O rei foi preparar, e o 42 diz: subiu Acabe, correu, comeu, bebeu. Elias, porém, foi para o cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Agora é ele com Deus agora. Disse: Senhor, vai ter que vir chuva de todo jeito, porque o Senhor mandou dizer. Quantas vezes, meus amados, Deus nos dá uma instrução, e quando começa a demorar, a gente começa a questionar se foi Deus mesmo. E começa aquela minhocazinha assim: será que é coisa da minha cabeça? Será que eu entendi errado? Será que foi na emoção? Porque nós somos imediatistas. Queremos para já, queremos para ontem. E eu repito, tem o modo e o tempo. Mas se Deus disse para ele, dizer ao rei para ir comer, porque se ouvia chuva. Ei, a voz de Deus se conhece. Deus não fala comigo como fala com você. Cada um aqui tem uma forma de falar. Ele sabe como você entende. Engraçado, interessante é que aqui está saindo uma única palavra, mas alcançando pessoas de forma diferente aqui. Cada um na sua necessidade. Amém? Versículo 42, subiu Acabe, comeu, bebeu. Ele colocou, os pés entre os 43. E disse ao seu moço, olha o que o Elias falou: sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Isso te lembra alguma coisa na tua vida hoje? Não me responda. Não vejo nada. Cadê o ruído de chuva que Deus disse que tinha? Eu naturalmente olho para um lado, olho para o outro, não vejo nada. E está esse cara aí agora dizendo que vai chover. Tinha nuvem ou não? Era mentira? A fé nega? Não tinha. E o milagre é o que, meus amados? Se tivesse nuvem, não era milagre. Justamente por você não ter hoje. Preste atenção. Justamente por você não estar vendo nada, é que é milagre. É tu ouvir chuva aonde não existe nem nuvem. Mas vamos continuar. E disse ao moço: sobe. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. A primeira informação, ela pode chegar e você diz nada. Aí você tem duas opções ali na primeira informação. Ou você desiste e diz: não é para mim, Deus é mentiroso. Ou você diz: volta. Ele estava em oração, esperando Deus colocar o próximo bocal. E ele diz: isso aconteceu por 7 vezes. E eu fico aqui conjecturando a ida e a vinda desse rapaz. Eu fico imaginando na 4ª, na 5ª vez, ele já estava indo por consideração a pessoa, mas não estava crendo mais em nada. Você não está vendo que não vai chover? Aí foi: volta.
nada volta. Nada volta. Sabe por que ele dizia volta? Porque ele estava dizendo assim: quem prometeu é fiel. Nem que passe o dia todo indo, mas se ele disse, vai chover. E na 7ª vez, oh aleluia, 44, na 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: ai meu Deus, é nessa hora aqui, ó. É nessa hora que muitas vezes a gente fraqueja. É olhar para a nuvenzinha e dizer: será? Mas ele diz, manda dizer: ei, não tinha nuvens pesadas não, viu? O céu não ficou todo fechado não. Uma pequena, ou seja, uma substânciazinha para pisar. Voltei ao início. Uma substânciazinha para pisar. A substância não era na terra, era no céu. Mas qual era a necessidade? Chuva. A água desce de onde? Nuvem. O que é que você precisa hoje? Ah, mas eu não tenho nem essa nuvenzinha. Eu estou aqui para te dar ela hoje. Pequenininha. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao seu carro e foi para Jezreel. Essa nuvenzinha, quando você dá crédito a ela, ele diz: dentro de pouco tempo, eu declaro sobre a tua vida, dentro de pouco tempo, dentro de pouco tempo, essa pequena nuvem vai fazer o céu ficar repleto de nuvem. Vai ter chuva em abundância. Se levanta.